mosteiro de Alcobaça começou a ser construído em 1178 pelos monges de Cister, uma ordem religiosa monástica católica beneditina reformada. A construção parou e recomeçou várias vezes entre os séculos XII e XVIII. O mosteiro foi mexido e remexido e ainda passou por reconstruções por causa do terremoto de 1755 e de uma inundação em 1774, e pela pilhagem das tropas de Napoleão em 1810 em busca de ouro, muito ouro. Com tantos séculos em obras, aconteceu a mistura de estilos. A área total é de cerca de 40 mil metros quadrados. A fachada principal tem 221 metros. A fachada da igreja foi mexida no século XVIII com elementos do barroco, como as duas torres e as estátuas. É dessa época a escadaria, que me custou muito a subir, com uma tendinite em cada tornozelo. Aliás, esta visita me custou muita dor e espero que aprecie ainda mais. A fachada original da igreja foi destruída em 1531. Sobrou o portal, com 7 pares de colunelos e capitéis vegetalistas. Teria sobrado também a rosácea, que foi refeita. A imagem é de Nossa Senhora da Assunção, protetora da ordem. Essa é a planta da igreja de Alcobaça em cruz latina, característica das construções da ordem de Cister. Uma nave central e 2 laterais. A altura é de 20 metros, o comprimento 106 metros. A igreja é simples e monumental. Segue a regra beneditina, que inclui humildade, modéstia, isolamento e serviço a Deus. Ouvi dizer que o meio pecado de exagero está nos elementos na direção do céu, e essas colunas grossas não desmentem o boato. Muitíssimo antes da era ecológica, dá para se notar a eficiente engenharia e arquitetura para a entrada da luz natural por grandes janelas e pequenas frestas em todo o mosteiro, apesar das informações sobre a iluminação românica de pouca luz que torna maior o espaço, e enxerguei direitinho. O altar da Capela Mor é tipicamente beneditino, muito simples. O Cristo crucificado em marfim e madeira policromada é do século XVIII. A imagem da Virgem Maria também é de madeira policromada e também do século XVIII. Ao lado do altar mor está o grupo da morte de São Bernardo em terracota policromada, final do século XVII. Madeira, talha e barro. Uma obra-prima dos monges barristas de Alcobaça. Foi bastante destruída pelos soldados franceses e pela umidade no século XIX. No lado oriente da Capela Mor, um deambulatório ou charola, local para se caminhar. Pode-se ver o altar de um ângulo pouco comum. E passa-se pelas 9 capelas laterais. Essa é a sacristia nova ou manuelina, que substituiu uma das capelas, construída por ordem do rei Dom Manuel I no início do século XVI. Foi destruída pelo terremoto de 1755 e reconstruída com decoração de estuques e pinturas no teto no século XVIII. A Sala dos Reis, diz o texto de apresentação, era uma antiga capela. Foi construída no século XVIII. Chama-se Sala dos Reis por causa das estátuas dos reis de Portugal em terracota policromada. Também é obra dos monges barristas do mosteiro.
conjunto, uma alegoria à coroação de Dom Afonso Henriques pelo Papa Alexandre III e São Bernardo. Aí Dom Pedro I, Dom Fernando, Dom João e Dom Duarte, sem a cabeça. Nas paredes, painéis de azulejos setecentistas narram a lenda da fundação monástica. Nesse aparece Dom Afonso Henriques na Reconquista de Santarém e São Bernardo a contar a novidade em Claraval, na abadia cisterciense francesa. E a área dos claustros? O primeiro, dizem, desmoronou e teria sido substituído no século XIV pelo Claustro do Silêncio, ou Claustro Dom Dinis. Tem cerca de 200 metros de comprimento, 5 metros de altura. A Virgem do Claustro ocupa um altar pomposo no Claustro da Leitura. A imagem é em pedra policromada, que os entendidos chamam de rara beleza da estatuária do século XVI. A Capela da Virgem Maria é tradição nos mosteiros da Ordem de Cister. O claustro do capítulo engloba a sacristia medieval, a sala do capítulo, o parlatório, a escada de acesso ao dormitório e a sala dos monges. Há que se ter cuidado ao entrar e sair da sala do capítulo, a fim de se evitar pisar no túmulo de um abade do mosteiro. Ao menos para mim é esquisito pisar no túmulo. Não se sabe o nome do abade. Esse era o espaço para os monges relerem habitualmente a regra beneditina e para levantarem, discutirem e encontrarem soluções para questões cotidianas do mosteiro e da comunidade. E também para as confissões de pecados diante do coletivo pelo descumprimento da regra de São Bento, capítulo de culpas. Na saída da sala do capítulo, outra vez, o cuidado para não pisar no túmulo do abade. A seguir o parlatório, diz o texto que o voto de silêncio dos monges era quebrado apenas no parlatório, onde podiam discutir assuntos de interesse da comunidade. E eis uma loja de souvenirs, onde agora pode-se falar à vontade. Subindo essas escadas para incrementar a minha penitência da dor nos pés, chegamos ao dormitório. Um grande espaço, todos juntos e misturados, inclusive no banheiro coletivo, que ficava numa sala separada, exceção para o abade, que tinha uma cela individual. Com a construção dos novos dormitórios, com celas individuais para os monges, aqui passou a funcionar o arquivo real, o cartório, a livraria manuscrita e a livraria comum, de onde agora pode-se ver a igreja e os túmulos de Dom Pedro e Inês, havia uma escada. A interação digital do século XXI. A história dos túmulos e de seus ocupantes. Do digital para o mundo físico. Daqui se vê um enxame de visitantes rodeando os dois túmulos igualmente. Subindo mais esta escada, Deus me ajude, chegamos ao terraço. A construção do mosteiro de Alcobaça seguiu rigorosamente as regras de funcionalidade para o dia a dia dos monges, noviços e conversos, de economia de espaço, com absolutamente zero de coisas supérfluas. Uma boa vista do claustro e do jardim interior. Descendo esta escada estreita, descer ou subir, meus pés doem na mesma. Vamos para a cozinha do mosteiro. Na época do rei Dom Afonso VI, foi construído mais um claustro e uma nova cozinha. E aqui estamos no que antes era o calefatório, que se tornou desnecessário com a construção das celas individuais. A grelha, com a comprida chaminé, forrada de azulejos até o teto. São 25 metros. E está na cozinha o maior exemplo da exigência da água na Ordem de Cister. Corre aqui a levada, um córrego artificial do rio Alcoa, desviado para o mosteiro. Servia também para rodar os moinhos. Um sistema hidráulico que me pareceu muito bem bolado e eficiente, que servia ao mosteiro e ainda evitava inundações. Nas plantas cistercienses, o mosteiro deveria ter muita água, um moinho e um jardim no interior. Na parede, grandes pias de pedra com figuras com cara de fome. A água que saía daqui era potável, canalizada a partir de uma fonte a mais de 3 quilômetros de distância. A Ordem de Cister ocupou destaque na história do século XII
pela capacidade de organização, pela autoridade e pela austeridade, algo que chamaríamos atualmente de poder de gerenciamento, alta produtividade, geração de lucro, enxugamento dos gastos, inclusive com raros funcionários remunerados e nada de frufrus dispendiosos. Trabalho, classe e eficiência sem exageros estéticos. O refeitório é uma ampla sala com 3 naves. Do lado oeste, a escada de pedra vai dar no púlpito do leitor. Era onde o monge lia textos sagrados durante as refeições. Essa porta seria para a saída das refeições aos pobres. Em frente à sala dos monges, o lavabo, peça comum nos mosteiros. Água potável. Os monges tinham o hábito saudável de lavar as mãos antes das refeições. A sala dos monges tem mais de 500 metros quadrados. No início, aqui ficavam os noviços, separados. De volta à igreja, os túmulos de Dom Pedro I e sua amada Dona Inês de Castro. Diz o texto de apresentação que o túmulo de Inês tem representações das cenas da vida e morte de Cristo em analogia com a vida dela mesma. O juízo final mostra a salvação dos inocentes e a condenação dos culpados. Dom Pedro mandou transladar para Alcobaça os restos mortais de Inês que estavam em Coimbra. Deixou ordem para que o corpo dele fosse enterrado no outro túmulo próximo. A ideia do rei era encontrar com a amada no dia do juízo final. Contam os que entendem que esses túmulos são arte poderosa da Idade Média. O túmulo de Dom Pedro I, que morreu em 1367, diz o texto, narra a vida de São Bartolomeu, o santo protetor do rei. Uma representação da roda da vida simboliza a própria história de Dom Pedro e o amor por Inês de Castro. Foi uma época em que muitas cabeças rolaram em Portugal e, igualmente, rolaram aqui nos túmulos. Até São Bartolomeu, na roda da vida, ficou desfigurado. As partes mais danificadas nos 2 túmulos foram obra dos soldados franceses, sob as ordens do mestre Napoleão, em busca das joias. E eles ainda profanaram os túmulos. Há quem diga que os monges conseguiram reenterrar os corpos e há quem diga que não conseguiram. Mais destruição aconteceu com a extinção das ordens religiosas em 1834. O texto do decreto da extinção das ordens religiosas foi redigido pelo ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, Joaquim Antônio de Aguiar, que ficou conhecido como Mata Frades, e foi assinado na regência de Dom Pedro, Duque de Bragança. Todas as propriedades e tesouros foram confiscados. No próximo vídeo, vamos prosseguir pela lendária e trágica história de amor de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. Vamos à fonte das lágrimas e à fonte dos amores em Coimbra. Onde aconteciam os encontros furtivos por serem proibidos.